Acreditei que Vossa Excelência me deferir meia hora, mas vou me conter os 10 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, como não é possível, senhor presidente, apenas em 10 minutos, tratar da complexidade das questões que resultaram na chamada intervenção militar no estado do Rio de Janeiro, dando clareza ao modelo de segurança pública em vigor no nosso estado ao longo dos últimos anos, modelo que se baseia exatamente em preceitos militares. E a militarização da segurança pública, obviamente, não representa qualquer possibilidade de solução. E agora, com as Forças Armadas, a evidência fica muito maior. Vossa Excelência, deputado Tio Carlos, acabou de utilizar a tribuna falando da cidade de Deus. E é preciso que todos nós reconheçamos que violência maior do que qualquer violência que advenha da cidade de Deus, da Rocinha, do Complexo do Alemão, violência maior é a existência dessa realidade, a realidade da exclusão. Excluíram, criminalizaram e reprimem de forma a mais desumana. São os excluídos que moram nos guetos, nas favelas, que foram transformados nos inimigos da pátria. E, desgraçadamente, as nossas Forças Armadas estão sendo utilizadas numa manobra diversionista que vai levá-las à desmoralização. Mas, como são apenas 10 minutos, senhor presidente, eu vou fazer 3 pronunciamentos. Um hoje, outro amanhã e outro na próxima terça-feira. Hoje, para pelo menos explicitar o que é o crime organizado e quais são as atividades econômicas incorporadas ao crime organizado e como essas atividades se realizam. Primeiro, o tráfico de entorpecentes. É uma atividade econômica altamente rentável. Mas quais são os entorpecentes? Como eles são produzidos? Vamos falar apenas, deputado Milton Rangel, nos mais conhecidos: a maconha, a cocaína com seu subproduto, o crack, e as drogas sintéticas. Todas elas têm os seus centros de produção. A maconha, que muita gente fala que é produzida no Paraguai, lá também tem produção de maconha. Mas o Brasil é o maior produtor mundial de maconha. Tem aqui o chamado polígono da maconha, identificado, mapeado. A cocaína, falam, Colômbia, Bolívia, Peru, países aqui fronteiriços, com fronteiras no Brasil. Mas a cocaína precisa ser, ela resulta depois, é refinada, ela resulta de um processo produtivo. A cocaína, a planta, tem a sua origem conhecida. Mas, se alguém imagina que a cocaína que chega ao Brasil, em grande escala, já vem refinada desses países, quem pensa assim, comete
um grave equívoco. Por quê? Os modelos mais avançados de produção industrial, eles se caracterizam para a redução de custo na aproximação dos insumos. Esses países produzem a folha da coca e a pasta. O refino é feito aqui no Brasil. Se em São Paulo nós temos os maiores centros, é o maior centro industrial do país, é exatamente em São Paulo que tem os produtos necessários ao refino da cocaína. Então é exatamente em São Paulo que nós temos os maiores centros de refino. E dali vem a distribuição. Não é por acaso que as maiores apreensões se dão exatamente em São Paulo. Mas o entorpecente, o tráfico de entorpecentes, tem a sua cadeia produtiva. Mas o entorpecente, o tráfico de entorpecentes, guarda uma relação umbilical com outra atividade econômica do crime organizado, que é o contrabando. Se alguém imagina que o entorpecente é distribuído através das chamadas mulas, que engolem algumas cápsulas e são flagradas no aeroporto, o contrabando não é só é através de navios e aviões e grandes carretas. O entorpecente é transportado. Então o tráfico está ligado ao contrabando. Contrabando de várias mercadorias, incluindo o contrabando de armas. E aí vem o jogo. O jogo é uma atividade econômica ligada ao crime organizado, que além de incorporar a outra atividade, que é a prostituição, o jogo ainda é uma das atividades ligadas à lavagem do dinheiro. Que nós temos o tráfico de entorpecentes, o contrabando, o jogo, a prostituição. São as atividades econômicas historicamente ligadas ao crime organizado. E vem a lavagem do dinheiro. A lavagem de dinheiro se dá. Como é que transforma essa montanha de dinheiro, esse resultado financeiro dessas atividades econômicas, em dinheiro lícito, lavado? São várias atividades legais que lavam o dinheiro. Mas as grandes lavanderias são representadas pelo sistema financeiro, os chamados paraísos fiscais. Há os paraísos fiscais já identificados, pequenas republiquetas que agora, com a questão da Lava Jato, passaram a ter uma visibilidade maior, assim, Ilhas Virgens Britânicas. Que quais são os países, as chamadas potências maiores, que controlam os chamados paraísos fiscais? Estados Unidos, França, Alemanha, Inglaterra, são os que controlam o sistema financeiro internacional e controlam os paraísos fiscais. Eu não vou me alongar, que eu quero somente registrar hoje quais são as atividades econômicas incorporadas ao chamado crime organizado, como elas devem ser encaradas e como toda essa montanha de dinheiro volta como investimento licitamente. Por quê? Porque a cumplicidade é muito grande. E eu, por último, senhor presidente, registro, para voltar amanhã, que a política de segurança pública levada a efeito no Rio de Janeiro, ela é definida exatamente pelos controladores do crime organizado.
E no Rio de Janeiro, para encerrar, a política de segurança pública passou a ser fundamentada em algo assim, inaceitável. Diz assim: o elemento propulsor da criminalidade é o tráfico de entorpecentes. Reduziram o tráfico de entorpecentes nas favelas. Reduziram o crime organizado no tráfico de entorpecentes e simplificaram nas favelas. E aí, todo o aparato repressor é dirigido para as favelas. E aí, não há solução. Deixei de falar nas drogas sintéticas. Onde são produzidas as drogas sintéticas? E o consumo das drogas sintéticas? Então, eu encerro tratando só de mencionar as atividades que integram o crime organizado, a sua inter-relação, a lavagem do dinheiro, para depois abordar, dentro daquilo que dispõe a Constituição, quais são os instrumentos disponibilizados para a sociedade para o enfrentamento do crime organizado. E aí vamos tratar das nossas Forças Armadas, tratar da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, das polícias locais, mas também do Ministério da Fazenda. A lavagem de dinheiro, a circulação do dinheiro. Nós precisamos, senhor presidente, compreender que essas atividades são interligadas. Digo assim: alguém ouviu falar aqui nos chamados fiscais aduaneiros? Nobre deputado, rogo Vossa Excelência. Quais são os órgãos que integram o Ministério da Fazenda e que estão ligados à fiscalização necessária, que não é feita praticamente a lavagem de dinheiro? Então, nós vamos tratar amanhã desses instrumentos disponíveis, porque é preciso detalhadamente demonstrar que a insegurança pública está causada por outros fatores, mas atribuem a segurança ao crime do pobre, e o pobre passa a ser reprimido. Muito obrigado.